Fala aí galera, beleza? Oi gente, Eu sou o Christian. eu sou a Mari. Então, nós na virada do ano resolvemos fazer uma live toda semana. Escolhemos o dia de terça-feira às 21 horas da noite para estar fazendo essas lives. Entendemos que é muito importante a gente compartilhar todo o conhecimento, tudo que a gente tem. A melhor forma da gente perpetuar isso é transbordando a vida das pessoas. Então esse é o nosso intuito aqui, é transbordar na sua vida de forma que esse conteúdo que fez a diferença, que tem feito a diferença na nossa vida, também possa fazer diferença na sua vida também, tá legal? Então se isso for útil para você e você acreditar que seja útil para outra pessoa também, então compartilhe esse conhecimento também, tá? Transborde na vida de outras pessoas. Não esquece de se inscrever, de assinar, tocar o sininho aí, pro YouTube saber que você quer receber as notificações quando a gente for fazer a live. Senão ele não vai te avisar, você vai esquecer e você vai perder um conteúdo importante. Inclusive a gente precisa bater pelo menos os 1000 inscritos para conseguir liberar algumas ferramentas do YouTube para facilitar a interação com vocês, tá legal? Então, se vocês puderem compartilhar, se inscrever, como foi falado aqui, e show de bola. Então, vamos ao conteúdo. O assunto de hoje, a gente até iniciou uma live que a gente talvez você esteja achando estranho, porque nos propomos a fazer live e agora você está assistindo esse vídeo. A gente tentou fazer a live, só que a internet aqui não ajudou, então tentamos várias vezes, insistimos por... É porque outro dia a gente tava falando sobre inteligência emocional, entendeu? Aí veio o teste. Exatamente. Que foi a internet de hoje e várias outras coisas que resolveram acontecer hoje, na hora da live. Inclusive, dá uma olhadinha lá na outra live que a gente fez semana passada, foi uma live muito top, muito legal mesmo. E se você quer assistir as outras lives que a gente fez desde o início, na descrição aí você vai encontrar os links, né, das nossas redes sociais, inclusive do grupo lá no Facebook, onde consta todas as nossas publicações, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre toxinas da mente, ou toxinas cerebrais, mentais. Então essas toxinas, elas são extremamente prejudiciais, tá? Da mesma forma que as toxinas no corpo, elas prejudicam o sistema circulatório, o sistema linfático, respiração, a digestão, todos os seus sistemas do corpo, eles são prejudicados pelas toxinas. Também essas toxinas da mente, ela prejudica a sua aceleração no raciocínio, a sua criatividade, a sua produtividade, e todos os sentimentos que você precisa nutrir, sentimentos bons, para você produzir, para você desenvolver, né, o seu objetivo, os seus projetos, para você sobreviver como um todo, tá? Falando em termos bem leigos, porque afinal de contas ele é administrador e eu sou advogada, ninguém entende absolutamente nada de toxinas biológicas, mas falando em termos bem leigos, as toxinas são aquelas coisas que que impedem o seu corpo de funcionar 100%. Da mesma forma, as toxinas na mente são aquelas que impedem o seu completo potencial. Tudo que você pode alcançar, tudo que você é capaz de fazer, são coisas que te puxam para trás, te fazem retroceder, que te impedem, que contaminam a sua mente de uma forma que prejudica o funcionamento perfeito dela. E assim você não consegue avançar, você não consegue romper, você não consegue alcançar coisas, porque essas toxinas estão contaminando o seu pensamento. Então, eu queria compartilhar com vocês uma história real da minha vida quando eu iniciei na caminhada cristã. Vou citar só apenas 2 toxinas que me prejudicaram muito. Uma foi a falta de perdão e a outra foi a culpa, tá? A falta de perdão, ela foi resolvida mais rápido, mas não foi tão fácil assim. Da mesma forma, um corpo que o seu organismo, se tiver com muita toxina, para você tirar essa toxina, você tem que estar em um processo de desintoxicação, né? Então você começa a fazer exercícios físicos, você começa a beber mais água, você reduz
no açúcar, você começa a mudar a alimentação, enfim, tem até uns negócios shakes aí, detox, sei lá, tem uns negócios assim. Então, como que me ajudou? A falta do perdão me ajudou muito quando eu comecei a ler a Bíblia, a enxergar o que Cristo fez por mim. Eu falei assim, cara, se Cristo fez isso por mim, por que eu não posso fazer isso pelas pessoas? Se Ele me perdoou, por que eu não posso perdoar as pessoas? E por que eu não posso pedir perdão? Então, eu comecei a beber dessa fonte, dessa água. Eu comecei a nutrir, beber mais água, né? Porque Jesus, ele é a fonte, né? Ele é a água viva. Então, eu comecei a renovar minha mente, eu comecei a me alimentar, né, da palavra, comendo alimentos mais saudáveis, né? Assim, de forma simbólica, vamos dizer assim. E aí eu comecei a procurar as pessoas que eu havia feito mal, havia entristecido, eu tinha tido algum atrito onde gerou esse distanciamento, gerou essa quebra de aliança, de relacionamento. Então, digo para vocês, não é fácil pedir perdão, não é fácil se humilhar, mas é extremamente libertador. Então, se você nutre essa toxina na sua vida, em nome de Jesus, libera essa toxina, em nome de Jesus. Não, eu sei que não é fácil, mas tome essa decisão, você toma essa atitude, coloque uma data, tal dia eu vou ligar para fulano, tal dia eu vou fazer isso, ou então até mesmo hoje, terminando esse vídeo aqui, você liga para essa pessoa e fala assim, fulano, eu preciso te perdoar, eu preciso que você me perdoe, tá bom? Porque eu não quero mais carregar essa falta de perdão na minha vida. E aí, muitas das vezes, essa falta de perdão, ela acaba te aprisionando com aquela pessoa que às vezes nem lembra, nem sabe, ou às vezes nem tem noção de quanto que te fez mal, sabe? Então, você acaba se aprisionando a um sentimento que achando que a outra pessoa vai estar também mal quanto você, mas só está fazendo mal a você. Exatamente, perdão tem dessas coisas. Geralmente afeta mais a gente do que o outro. O outro nem sabe, tá nem aí e você tá sofrendo sozinho. Mas vamos a alguns outros exemplos dessas toxinas mentais que impedem o seu desenvolvimento. Quer ver um exemplo clássico que todo mundo vai conhecer? Aquela pessoa que é reclamão. Quem não conhece alguém reclamão na vida? Que tudo reclama. Se tá sol, reclama porque tá sol. Se tá chovendo, reclama que tá chovendo. Se tá frio, reclama que tá frio. Se reclama do salário, reclama do emprego. Se tá desempregado, reclama que tá desempregado. Reclamação, murmuração, tudo isso acaba criando na mente da gente esse retrocesso. Por quê? Porque você não consegue ver a gratidão, você não consegue estar satisfeito, se sentir grato pelo que você tem. Então você não conquista, porque nunca nada é o suficiente, tudo tá ruim. Então isso acaba prejudicando que você cresça mais. Vai outro exemplo, amor, de toxina. Uma outra toxina, eu tinha falado duas, né, foi a culpa. Eu me sentia muito culpado por algumas coisas que eu havia feito, mesmo já tendo pedido perdão para algumas pessoas. Então, esse sentimento de culpa, ele sempre te trava, ele sempre te impede de ir além, de avançar. Então, aí, o que me libertou dessa toxina? Foi eu reconhecer e entender que Cristo já havia me perdoado, que Deus já havia me perdoado. Então, se Ele já me perdoou, a pessoa que eu fiz mal me perdoou, por que eu não ia me perdoar? E muitas das vezes é uma das toxinas que as pessoas carregam por muitos anos, muitos anos. Então, se você pediu perdão, se a pessoa te perdoou, se você pediu perdão a Deus e Ele te perdoou, não tem por que você ficar se culpando. Então, essa é uma toxina que você precisa também liberar rápido também da sua vida também e ser livre também nesse sentido. Então, essa é uma outra toxina que prejudica muito a vida das pessoas que carregam isso. Uma outra coisa, a fofoca. As pessoas, elas talvez ignorem essa toxina, acham que é normal, né, ficar falando mal da vida dos outros, tal, mas isso só atrai sentimentos ruins. Você impede de produzir o que você
poderia estar produzindo porque você está preso à vida de outra pessoa. Enquanto você continua falando da vida de outra pessoa, você não consegue viver a sua vida. Enquanto você continua falando mal de outra pessoa, você não consegue romper, você não consegue destravar nas coisas na sua vida. Então, libera essa toxina também. Pare de falar mal dos outros. Aí talvez você fale assim, pô, mas as pessoas vêm falar pra mim. Então tente, ou melhor, ignore isso, chega, muda de assunto, chega para a pessoa. Eu saber disso vai ajudar essa pessoa? Vai fazer a diferença na vida de alguém? Ou a pessoa só quer desabafar, só quer só falar por falar? Então, se isso não te faz produzir nada, então não faz sentido você perder tempo com isso. Tá legal? Fala de outro. Outras duas que caminham bem junto, eu acho, por exemplo, vitimismo. Vitimismo a gente tá batendo desde janeiro aqui. Você pode pegar os vídeos anteriores, não vou me demorar muito nele, porque a gente já falou bastante. Tudo é o sofrido, coitado de mim, ó céus, ó vida, ó azar. E outra toxina que caminha juntinho com essa daí é as desculpinhas, né? Geralmente quem sofre de vitimismo sempre tem uma desculpa para tudo, e às vezes são boas desculpas, porque se é aquela pessoa profissional em desculpas, são desculpas muito razoáveis, são desculpas, gente, desculpinhas que a gente conta pra gente, que a gente conta pros outros, são um retrocesso na vida da gente. Ou a toxina miserável, porque a gente nunca avança, porque a gente sempre tem uma desculpa para estar na posição que a gente está. A gente sempre tem uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. A gente sempre tem uma desculpa para não... Cara, vamos parar com isso. A gente precisa se livrar dessas toxinas, porque justamente a desculpa, ela caminha muito junto com o vitimismo. Se você está cheio de desculpinha, é porque você não assumiu a sua responsabilidade pela sua própria vida e está arrumando desculpa para as coisas que a gente não faz, que deveria estar fazendo. A mentira, ela é uma toxina também extremamente venenosa, porque a gente costuma ouvir que mentira não tem perna curta. Essa é uma toxina que, além de fazer mal para você, na sua mente, em todas as suas emoções, ela pode fazer mal, de fato, até mesmo para o seu corpo, porque uma mentira, ela gera vários impactos negativos em outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona, você perde credibilidade, você é afetado, às vezes financeiramente, às vezes até no físico, você pode levar na bordoada. Então, a mentira não é algo que deve ser nutrido na sua vida. Então, tira isso, rejeita isso, entenda para você... porque as pessoas que têm esse vício, né, de mentir, elas não entendem a relevância, a vantagem de falar a verdade. Então, considere um exercício, e quando você que tem problema em mentir, né, você avalie as vantagens de falar a verdade e as desvantagens de falar a mentira, tá? Não existe vantagem em falar a mentira. Talvez para você não consiga enxergar isso agora, mas faça esse exercício e você vai perceber que é muito mais vantagem você falar a verdade a longo prazo do que você falar a mentira em curto prazo, tá legal? Então essa é uma toxina que precisa também ser removida. Vou dar um último exemplo, não que esse seja o último exemplo da vida, mas só porque senão a gente não tem o dia inteiro, né? Ganância. Gente, ganância é uma toxina que muita gente tá agarrado nela. E outra, vou dizer uma coisa, não é só quem tem dinheiro que é ganancioso, não. Tem muita gente que é pobre e é ganancioso mesmo assim. O que é a ganância? É você ser escravo do dinheiro. É você pensar em dinheiro, você só trabalhar em função do dinheiro, toda a sua vida está voltada para ganhar dinheiro. E qual é o problema disso? É que você é escravo do dinheiro. Você não é senhor da sua vida. Quem controla a sua vida é o dinheiro. Então você não tem tempo com a sua família, você só trabalha, é um workaholic,
Você não tem tempo de qualidade com as pessoas, você não investe em outras coisas, é aquele mão de vaca que não dá, não distribui. Gente, é um princípio isso, tá? Da mesma forma que existe o princípio da semeadura, que é quando você semeia, você colhe aquilo que você semeou, da mesma forma um princípio que a palavra de Deus ensina e que está aí no mundo, você pode observar, é o princípio da generosidade. Se você dá, você recebe algo em troca. É assim que funciona na vida. Pode olhar, se você não é crente, não tem problema não. Pode olhar as histórias dos maiores milionários, das pessoas mais ricas, elas são extremamente generosas. Quanto mais elas dão, mais elas têm. Existem milionários, Bill Gates, que já doou a fortuna dele algumas vezes e cada vez ele tem mais dinheiro. E a fortuna toda, que eu digo. Então, o princípio da generosidade, ele vai na contramão do que a gente aprende. A gente aprende que quanto mais a gente retém, quanto mais a gente busca dinheiro, mais a gente tem. Mas não é assim que funciona. Pelo princípio, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Então, a ferramenta para você sair um pouco da ganância, para você se livrar dessa toxina, é a generosidade. Então, e a Bíblia, ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema não é o dinheiro em si, o problema é amar mais o dinheiro do que todas as coisas, a ganância pelo dinheiro, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, porque a ganância é uma toxina extremamente nociva também para a vida do ser humano. Agora, como você desintoxicar a sua mente sobre diversas situações, diversas toxinas? Uma primeira coisa é você identificar ela. Então eu queria que você fizesse uma tarefa aí. A gente citou algumas aqui, mas são várias. Identificar as 10 principais toxinas que podem estar te fazendo mal, te causando mal para sua mente, para o seu intelecto, para o seu desenvolvimento, para a sua produtividade, tá? Você vai listar as 10 toxinas que podem estar te prejudicando. E aí você vai começar a deixar o seu radar ligado para quando esses sentimentos vierem, você digerir eles, processar eles de forma que ou eles não fiquem dentro de você ou eles não entrem para dentro da sua mente. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo da fofoca. Então, se é uma toxina que te prejudica, e provavelmente se alguém vier te contar alguma coisa, você vai sugerir aquela pessoa para não falar nome, não dar, evitar esse tipo de situação. Então, sai pela tangente, tem essa estratégia também. Tipo assim, se a pessoa começa a conversar muito sobre falar mal dos outros e tal, você dá aquela. Então, com licença, eu preciso ir ali ao banheiro rapidinho. Daqui a pouco as pessoas vão perceber que toda vez que entra esse assunto, você sai por algum motivo. Elas vão começar a reduzir. Sentimentos de negatividade, você tenta sempre ver, tem um lado positivo em todas as coisas. Então, sempre quando vier esse sentimento, vai dar errado, tô pensando nisso assim, isso não der certo, pense sempre positivo, tá? Depende muito como você processa essas informações. Então, é igual o corpo da gente, né? O corpo da gente, às vezes, a gente come alguma coisa que faz mal e o próprio corpo da gente digere isso e elimina. É a mesma coisa com essas toxinas. A gente não pode evitar, tem um ditado, né, que fala isso, a gente não pode evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles façam ninho. Sei lá de onde que eu tirei isso, mas existe. Então, assim, a gente não pode evitar que as informações venham, mas a gente pode evitar que elas se assentem, que elas criem raízes na mente da gente. O negócio é digerir isso. Isso aí foi Andrew Carnegie, no livro da Napoleão Hill. Como fazer amigos. Não sei, mas... Enfim, então esse vídeo está sendo 20 minutos, já vamos fechar em 20 minutos. E apliquem isso, definam isso. Para você tirar essas toxinas, você precisa definir elas, você precisa enxergar elas, tá? Para depois você aprender a digerir isso, a processar essas toxinas e canalizar elas ou para fora ou impedir que elas
entrem ou permaneça dentro de você, tá legal? Mais alguma coisa? Acho que não. Por enquanto não. Então, gente, se ficou alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários. A gente responde todos os comentários, tá legal? Infelizmente a live não fluiu hoje, então a gente fez esse vídeo bem curtinho. Bem curtinho não, né? É 20 minutos, são 20 minutos, né? Mas uma live costuma ser 1 hora, então a gente consegue abordar melhor os assuntos. Mas pra resumir é isso, tá legal? Qualquer coisa, coloque no comentário e a gente vai desenvolvendo melhor. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até semana que vem. Até.